pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rui Monteiro e você está no Rankings do Futebol Brasileiro. Seja muito bem-vindo ao canal, se é a sua primeira vez aqui. Espero que goste do vídeo de hoje. Vocês já viram aí na thumb do que se trata. Nós vamos ver o recorde de invencibilidade como mandante na história do futebol brasileiro. Uma série incrível de 54 jogos que o Atlético Mineiro fez entre 2011 e 2013, que terminou exatamente, o último jogo dessa série foi exatamente a final da Libertadores contra o Olímpia no Mineirão, que o Atlético venceu por 2-0, depois ganhou o título nos pênaltis. Então a gente vai contar um pouco aqui dessa história. Tá bom, pessoal? Então, logo de início eu já vou pedindo like, vou pedindo para você se inscrever no canal, com certeza você vai gostar, você não está aqui à toa, compartilha com os amigos, aciona o sininho, que é assim que o YouTube vai entender que você gostou e vai avisar quando tiver vídeo novo aqui do Rankings do Futebol Brasileiro, Conto com a audiência e com o gosto de vocês por aqui. É um canal ainda novo, com um pouco mais de 700 inscritos apenas, chegando a 750 agora. Tenho também uma página no Face e um perfil no Instagram que eu vou deixar aqui na descrição. Tá bom, pessoal? Uma coisa que eu quero deixar claro logo de início é que eu peguei essa sequência, esse recorde de invencibilidade jogando em casa no futebol brasileiro. Quando você vai pesquisar na internet, você percebe que esse tema também existe em outros âmbitos, como no âmbito internacional. A internet conta pra gente, por exemplo, que tem um time lá da Costa do Marfim que já passou mais de 100 jogos sem perder, juntando jogos em casa e jogos fora. É o AZEC Mimosas do Costa do Marfim. Assim como também conta pra gente que o Dinamo de Zagreb na Croácia também já conseguiu fazer isso. Conta pra gente também que o Steaua Bucareste da Romênia, que chegou a ser vice-campeão da Champions League lá na década de 1980, também já conseguiu uma sequência de mais de 100 jogos. Esses três times que vocês estão vendo aí na tela já conseguiram sequências de mais de 100 jogos, segundo a dona internet. Você pode fazer uma pesquisa rápida, você vai descobrir isso, sem perder, juntando jogos fora e dentro de casa. As maiores sequências do futebol brasileiro juntando jogos em casa e fora são de Flamengo e Botafogo, que também são equipes que têm recordes de invencibilidade no Campeonato Brasileiro também, juntando jogos fora e dentro de casa. O Flamengo já conseguiu a maior sequência dentro de uma única edição do Campeonato Brasileiro de jogos invicto. O Botafogo conseguiu a maior sequência juntando mais de uma edição, lá na década de 70, quando ficou 42 jogos invicto. Aí jogos dentro e fora de casa. Assim como o Palmeiras também é o detentor do recorde de invencibilidade nos pontos corridos. Quando você vai fazer pesquisa na internet, você vê grandes invencibilidades também de outros times de fora, também de outros times brasileiros. Você percebe que o Palmeiras mesmo já ficou quase 70 jogos sem perder no Parque Antártica, que o Grêmio já ficou mais de 50 jogos sem perder no Olímpico, um pouco antes do Olímpico ser transformado, ser derrubado, para fazerem a Arena do Grêmio. Percebe que o Goiás também já ficou uma grande quantidade de jogos sem perder. Mas esse vídeo de hoje não vai tratar de nenhum desses casos, O vídeo de hoje vai tratar da invencibilidade do Atlético Mineiro de 54 jogos jogando em casa entre setembro de 2011 e julho de 2013. E aí cabe algumas justificativas, A primeira justificativa é que eu quero fazer esse vídeo desde que eu criei o canal, Então o canal já vai indo para 2 anos que ele existe e eu quero fazer esse vídeo já há algum tempo, Porque é uma coisa que me marcou muito como torcedor na época que aconteceu. Eu que acompanhei esse time de perto, torci para esse time ser campeão brasileiro em 2012, acabou com o vice-campeonato. Torci para esse time ser campeão da Libertadores em 2013, acabou dando certo, Foi a primeira conquista do Atlético da Libertadores, foi em 2013, continua até hoje sendo a única, Essa é a primeira e a segunda justificativa. Primeiro, porque eu quero fazer esse vídeo há muito tempo. Segundo, porque me marcou muito na época. Terceiro, porque essas questões de invencibilidade muitas vezes são difíceis de serem checadas,
né? Por exemplo, na internet eu achei referências de uma grande invencibilidade do Santos na década de 60, mas é uma coisa difícil de se checar, né? Invencibilidades do Al-Ahly, time egípcio, né? Também mais ou menos na mesma época aí desse recorde do Atlético. Em 2005, 2006 também a Al-Ahly conseguiu bater alguns recordes nesse sentido, mas é difícil checar, então o terceiro ponto é esse, né? É difícil de checar, e aqui no caso eu estou trazendo um vídeo que não há dúvidas, né, em relação a esse recorde do Atlético Mineiro, né? E por fim, porque esse vídeo está sendo feito em abril de 2021, quando o Atlético já vai completando mais uma grande sequência aí, de invencibilidade em casa, já vai para indo 35 jogos que o Atlético não perde em casa, né? Então também é um tema do momento. O Atlético está perto, talvez, quem sabe, de alcançar esse recorde dele aí. Então só algumas justificativas, vocês estão vendo aí na tela. É uma foto da final da Libertadores, se foi o último jogo dessa sequência do Atlético de 54 jogos sem perder em casa, entre setembro de 2011 e julho de 2013. Um total aí de 1 ano e 11 meses sem perder em casa, e a gente vai fazer um raio-x aqui agora dessa trajetória do Atlético jogando em casa. Nesse período de 1 ano e 11 meses, o Atlético conseguiu 44 vitórias e 10 empates, jogando como mandante, o que dá um aproveitamento aí de quase 90%. 86%, se não me engano, alguma coisa assim, 86, 88, vocês podem fazer a conta aí. Então, desses 54 jogos, foram 44 vitórias e 10 empates. O Atlético marcou, nesses jogos em casa, né, nesses 54 jogos, o Atlético marcou 131 gols, que dá uma média de mais de 2 gols por partida, né, por volta de 2 gols e meio, e sofreu 39 gols, que dá uma média de menos de 1 gol por partida, mais ou menos ali 0,7, 0,8 gols por jogo. Então o Atlético sempre fazia muitos gols e tomava poucos gols dentro de casa. Nesse período de 1 ano e 11 meses, fora de casa, a campanha do Atlético não foi tão brilhante. Foi uma campanha de médio para baixo, vamos dizer aí, vocês estão vendo também os números na tela. Foram 57 jogos fora de casa nesse período. O Atlético venceu apenas 22 partidas e perdeu 23, o que desequilibra um pouco aí 2011, né, quando o Atlético começa essa sequência invicta em casa. Ele ainda estava muito mal fora de casa. Em 2012, por exemplo, o Atlético foi muito bem em casa e também foi bem fora de casa, jogando 30 jogos em 2012 fora de Belo Horizonte e perdendo apenas 7. Né? Então o Atlético foi mal em 2011 fora de casa, em 2012 já foi bem melhor, em 2013 foi regular. Né? Continuando aí, a gente vê essa invencibilidade por temporada, por competição e por estádio. Né? Por temporada, 2011 foram 9 jogos, 2012 27 jogos, 2013 18 jogos. Por competição, 31 desses 54 jogos foram em campeonatos brasileiros, 7 na Libertadores, 15 no Campeonato Mineiro e apenas um jogo em casa nesse período todo que o Atlético fez pela Copa do Brasil. Por estádio, 36 jogos no Independência, é a época do Caiu no Horto, tá morto, né? 16 jogos no Arena Jacaré, que era o estádio que o Atlético jogava em 2011, e 2 jogos apenas no Mineirão, o último da sequência contra o Olímpia, na final da Libertadores 2013, e a estreia do Atlético em casa em 2013 também foi no Mineirão contra o Vila Nova, de Nova Lima, pelo Campeonato Mineiro. Os adversários que o Atlético enfrentou durante esse tempo dentro de casa, né? Com destaque aí para o São Paulo, que o Atlético enfrentou 4 vezes em casa. Dessas 4 vezes, 2 pela Libertadores e 2 pelo Campeonato Brasileiro. Grêmio e Cruzeiro, que o Atlético enfrentou 3 vezes em casa. O Grêmio aí todas as vezes pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro apenas uma vez pelo Campeonato Brasileiro. Né? América, Bahia, Boa Esporte, que na época era um time de Ituiutaba, hoje é um time de Varginha. Botafogo, Coritiba, Flamengo, Palmeiras, Santos e Tupi de Juiz de Fora, esses times que eu falei agora, o Atlético enfrentou 2 vezes, e uma relação grande aí de times que o Atlético enfrentou apenas uma vez, com destaque para os times que hoje estão na primeira divisão,
né? Atlético de Goiás, Avaí, Ceará, Corinthians, Fluminense, Internacional, né? São times hoje que estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Times importantes também como o Vasco, que hoje está na segunda divisão, e times que disputaram a Libertadores, como Arsenal de Sarandi, News Old Boys, Olímpia, The Strongest, Tijuana, né? Então são alguns times aí que o Atlético enfrentou nesse período, dessa sequência de 54 jogos sem perder em casa. Esse time que, lembrando, foi o time que foi vice-campeão brasileiro em 2012 e foi campeão da Libertadores em 2013. O time de Ronaldinho Gaúcho, Tardelli, Jô, Bernard, né? Daqui a pouco a gente vai ver esses jogadores, inclusive nos campinhos por aí, né? Time do Vitor, Hever, Leonardo Silva, Marcos Rocha, Pierre, Leandro Donizete, Richarlison, né? Josué, são esses caras que participaram desse time. Terminaram essa sequência de 54 jogos. Alguns começaram também. E aí agora na tela vocês estão vendo os goleadores, os caras que mais fizeram gols com o mando de campo do Atlético nessa sequência de 54 jogos, né? A gente viu que o Atlético fez 131 gols nessa sequência, 16 foram do Jô, 12 foram de Hever e Ronaldinho Gaúcho, Hever que é o maior, que é o maior zagueiro artilheiro do Atlético, né? 11 do Bernard e 8 gols de André Bebezão, né? Que estava no Atlético durante todo esse período, muito contestado pela torcida, e Leonardo Silva com 8 gols também, mesma quantidade aí do André Bebezão. Claro que outros jogadores importantes artilheiros também passaram pelo Atlético nesse período, só que no espaço de tempo menor ou fizeram menos gols aí quando o Atlético jogava em casa, né? As maiores goleadas eu trouxe 14 desses 54 jogos, o Atlético venceu por 3 ou mais gols de diferença. São esses jogos que vocês estão vendo aí na tela, com destaque para um 6-0 em cima do Figueirense em 2012, um 5-1 em cima do Náutico, 5-2 em cima do América, do Arsenal de Sarandi, 1 ou 2 4-0 que tem nessa lista aí também, vocês estão vendo, 4-1 em cima do São Paulo, né? Então algumas goleadas importantes do Atlético aí nesse período de 54 jogos sem perder em casa, que é recorde no futebol brasileiro. Nenhum outro time conseguiu ficar 54 jogos sem perder como mandante, né? Eu falei que o Palmeiras ficou mais de 60 jogos sem perder jogando no Parque Antártica. Isso aconteceu lá no final da década de 80. Mas nesse período ele perdeu alguns jogos no Morumbi, no Pacaembu, né? Então não se trata de um recorde como mandante. O recorde como mandante é esse que a gente está vendo aqui no vídeo de hoje. Estou trazendo o primeiro jogo dessa série. Agora eu vou trazer uma sequência de 4 jogos aí, né? 4 jogos importantes para a gente entender essa sequência, né? De 54 jogos sem derrota. O primeiro jogo dessas para a gente ver como que mudou o time, né? Vocês estão vendo aí uma escalação que tem Renan Ribeiro no gol, Bernard na lateral direita, Bernard depois vai ser avançado para jogar no ataque, né? Hever e Léo Silva, que vai ser a dupla titular de zaga durante todo esse período, né? Richarlison na lateral esquerda, que depois também vai jogar como volante, como lateral, vai dividir ali a lateral depois da chegada do Júnior César, vai dividir com o Júnior César a lateral esquerda. Pierre de volante, que vai continuar esse período todo como volante titular. Felipe Souto, que depois vai sair. Daniel Carvalho, que inclusive fez um gol nesse primeiro jogo aí da sequência contra o Avaí, que o Atlético venceu por 2-0. Mancini lá também do meio pro ataque, né? Mancini que nessa época volta da Europa para jogar no Atlético. Neto Berola no ataque junto com André. Neto Berola e André também vão continuar no time aí nos anos seguintes, né? Esse jogo que aconteceu em setembro de 2011 pelo Campeonato Brasileiro foi o primeiro jogo dessa série invicta de 54 partidas do Atlético como mandante, né? Trouxe a melhor exibição de todo esse período, na minha opinião, como torcedor do time, que é uma das maiores exibições do Atlético na história do clube, que foi aquele 4-1 contra o São Paulo, numa quarta-feira de maio de 2013, foi o 47º jogo dessa sequência de 54 jogos. O Atlético venceu por 4-1 com 3 gols de Jô e 1 gol de Tardelli. E aí já mais ou menos o time que seria aquele que ficaria guardado na memória do atleticano
como o time da Libertadores da América, né? Já com algumas diferenças para aquele time de 2011, né? O ataque todo reformulado, né? Lá tinha Mancini, Daniel Carvalho, André e Neto Berola. Aqui já é o que? Ronaldinho, Tardelli, Bernard e Jô. Já é o ataque que vai entrar para a história, né? O Pierre continua, entra o Leandro Donizete no lugar do Felipe Souto. Na lateral esquerda, ainda o Richarlison. Na lateral direita, aqui a gente já vê o Marcos Rocha, no lugar do Bernard, que acabou sendo adiantado. E na zaga que tá Hever, Gilberto Silva, porque nesse jogo aqui contra o São Paulo, o Léo Silva acabou não jogando, né? Mas o Léo Silva já era o titular. E o Vitor, São Vitor no gol. São Vitor que iria virar São Vitor no jogo seguinte em casa, né? 2 jogos depois. Porque depois desse jogo teve a final com o Cruzeiro. Primeiro jogo da final de 2013 do Campeonato Mineiro, 3-0 para o Atlético. Né? E depois viria o próximo jogo, que vocês vão ver aqui na tela. Só cabe um parêntese aqui para dizer que houve grandes exibições do Atlético nesse período, tanto em casa quanto fora de casa. Aqui eu poderia também colocar o 3-2 do Campeonato Brasileiro em cima do Fluminense, poderia colocar o 3-2 em cima do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, poderia colocar outros jogos da Libertadores, como contra o Arsenal de Sarandi 5-2, poderia colocar alguns outros jogos aqui como exibições de destaque, mas eu preferi trazer esse 4-1 em cima do São Paulo, que para mim foi uma das maiores exibições do Atlético na história. Foi um jogo que o Atlético venceu por 4. Se tivesse feito 7, 8, não seria nenhum exagero. O Atlético chegou a fazer 4-0 e o Luiz Fabiano descontou no final do jogo. Mais um jogo que eu trouxe para vocês aqui é aquele jogo da defesa do Vitor, né? Que eu vou até deixar aqui na descrição, eu vou deixar um vídeo da defesa do Vitor, né, do Redação AM, programa do Sport TV na época, que pegou uma narração histórica e que trouxe essa narração pra gente na época, em que o narrador, se eu não me engano, é o Piquitito, né, da Rádio Globo. Ele vai narrar e ele vai gritar: Vitor, 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 é gol do Vitor, é gol do Vitor, é gol do Vitor, porque aquele é o jogo que o Atlético passou mais perto de perder, né? Foi o 49º jogo dessa sequência de 54 jogos. Todo mundo lembra desse lance, né? Que o Atlético precisava empatar para classificar para a semifinal da Libertadores, porque tinha vencido o jogo, tinha empatado o jogo de ida contra o Tijuana no México. Por 2-2, se empatasse 1-1 ou 0-0 em casa, acabava passando de fase, né? O Riascos do Tijuana vai fazer 1-0 no Horto, o Hever vai empatar no início do segundo tempo, e aí, ou no final do primeiro, a minha memória pode estar me enganando nesse momento, né? E aí, o Leonardo Silva, que acabou sendo herói do título, vai fazer um pênalti aos 48 do segundo tempo, né? E aí, o que vai acontecer é que o Vitor vai defender esse pênalti improvável do Riascos. Se o Riascos fizesse o gol de pênalti, aos 49 do segundo tempo, o Atlético estava fora. Era o último lance. O Vitor vai fazer o milagre do Horto. Vai se transformar nesse dia no São Vitor, né? E vai classificar o Atlético para a semifinal. São essas imagens que vocês estão vendo aí. Do Vitor comemorando e do Vitor fazendo a defesa com o pé esquerdo, né? Esse time já muito mais parecido com o time que jogou contra o São Paulo. Aí sim o time que é o time titular do Atlético naquela Libertadores, né? Com poucas diferenças aí para o time da final que vocês vão ver agora. Aí nesse campinho vocês estão vendo Donizete e Richarlison e Marcos Rocha. Marcos Rocha foi titular durante toda a Libertadores, Donizete foi titular durante a primeira fase e na segunda fase, na fase de mata-mata, acabou perdendo a vaga para o Josué, que vai entrar no lugar dele, e no lugar do Richarlison também na lateral esquerda. Na final jogou o Júnior César. Vocês estão vendo aí justamente o jogo final. O último jogo dessa sequência de 54 partidas sem perder em casa do Atlético Mineiro entre 2011 e 2013, que foi justamente o jogo da coroação, o jogo do título do campeonato da Libertadores da América em 2013. Que o Atlético entrou em campo com Vitor, Michel na lateral direita no lugar de Marcos Rocha, que estava suspenso, Hever, Léo Silva na zaga,
Júnior César na lateral esquerda, Pierre Josué na volância, Ronaldinho Gaúcho no meio campo ali, central, né? Tardelli por um lado, Bernard pelo outro e Jô no comando de ataque. O Jô que fez o gol no início do segundo tempo e o Léo Silva que fez o gol no final do segundo tempo. O Atlético precisava vencer por 2-0 para levar o jogo para os pênaltis, né, para prorrogação e depois para os pênaltis, né? Então, com o gol de Jô no início do segundo tempo e de Léo Silva no final da partida, o Atlético vence por 2-0, vai para a prorrogação, joga melhor na prorrogação, não consegue achar o gol, vai para os pênaltis, não erra nenhum pênalti, né? E no quinto pênalti do Olímpia, o jogador erra o pênalti, né? Bate o pênalti na trave ou para fora, não me lembro muito bem. Isso aconteceu dia 24 de julho de 2013, completando então os 54 jogos sem derrota do Atlético em casa, né? E coroando essa sequência, esse recorde com o título da Libertadores. Vocês estão vendo o Cuca, aí que foi o treinador durante todo esse período do Atlético, né? E estão vendo também Ronaldinho Gaúcho e Léo Silva comemorando o segundo gol do Atlético nesse jogo, que tá na capa do vídeo também, né? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Tô para chegar aí com o quinto vídeo da minha série Times dos Sonhos, né, que vai ser o Flamengo de todos os tempos. Tô devendo esse vídeo aí, tá muito apertado para mim, um dia a dia tá difícil de fazer vídeos, né? Espero que tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha se realmente tiver gostado do vídeo. Isso tudo é muito importante pra gente, tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.